Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio da segunda temporada do podcast Jogando Verde. Hoje o podcast está sendo apresentado por Ingrid Santiago e Beatriz Pedreira e estamos recebendo aqui o professor Ícaro Moreira, docente do Departamento de Engenharia Ambiental da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, onde leciona as matérias Qualidade da Água 2, Qualidade do Solo e Ciências do Ambiente. Possui experiência de mais de 10 anos em projetos de biomonitoramento ambiental de ambientes costeiros e na avaliação e recuperação de áreas degradadas, estudo ecológico, avaliação de riscos ecológicos, biorremediação, fitorremediação e biotecnologias, sendo coordenador de muitos desses projetos. Também temos como convidado Eliseu Lacerda, que é bolsista do professor Ícaro no Green Blue Laboratory, com um projeto de pesquisa voltado para a biorefinaria de microalgas. Hoje estamos com esses dois convidados que participam ativamente no Laboratório de Microbiologia BELAB, LabIDEA. Bom dia a todo mundo, meu nome é Eliseu Melo, eu sou estudante do curso de Engenharia Sanitária Ambiental, com bacharel em Ciências Exatas e Tecnológicas pela UFBA. Estou orientando do professor Ícaro desde 2018, já participei de alguns projetos relacionados a biorefinaria de microalgas, tratamento de efluentes, biorremediação, ficorremediação e entre outros. Bom dia, meninas. Bom dia, Eliseu. Primeiramente, quero agradecer aí o convite, participar do podcast do nosso PET, nosso programa tutorial de educação. Parabenizar as meninas aí pela liderança, pela organização também. Cumprimentar o professor Fábio. Cumprimentar também a Eliseu, que está aqui presente. Muito importante essa presença dele para poder também falar um pouquinho sobre os nossos estudos, nosso laboratório. E como as meninas já apresentaram, sou professor do Departamento de Engenharia Ambiental desde 2018. Passei um ano ainda como professor substituto, depois tive a felicidade de me tornar professor efetivo e estou até o momento, espero ficar ainda durante muito tempo lá trabalhando com esses estudantes e os meus colegas na Escola Politécnica da UFBA. Bom dia, gente. A fim de introduzir um pouco o tema, é importante falar que o Laboratório de Microbiologia, o GBLab, desenvolve uma série de pesquisas acerca do potencial da biorremediação de certos micro-organismos, que consiste no estudo acerca do uso de processos metabólicos de organismos específicos para remover, degradar e ou transformar contaminantes em ambientes, como solo e água. Além da preocupação com o aumento de lançamento de contaminantes no meio ambiente pela atividade humana e o intuito de desenvolver alternativas para otimizar os processos de atenuação natural, o laboratório também produz estudos acerca da utilização desses micro-organismos na produção de biocombustíveis, processo conhecido como biorefinaria. Nas últimas décadas, ocorreram diversos acidentes ambientais envolvendo vazamentos de petróleo em mares e oceanos. Os resíduos gerados ocasionam uma preocupação crescente por conta dos hidrocarbonetos de petróleo serem considerados contaminantes orgânicos tóxicos e de difícil degradação. Como Beatriz citou, houve muitos avanços nas pesquisas envolvendo a biorremediação como alternativa potencialmente eficaz para solos e sedimentos contaminados, e o uso de enzimas tem sido adotado como uma estratégia, além do uso de plantas e micro-organismos na biorremediação. Vocês poderiam explicar o que é a biorremediação e como ela é aplicada? Bom, posso começar explicando, depois a Eliseu pode falar um pouco da experiência dele, mas realmente, Ingrid, nós assistimos aí em 2019 aquele grande derramamento de óleo que chegou à costa nordestina e as pessoas puderam ter uma maior proximidade com essa temática. Derramamento de petróleo no mundo é um dos grandes problemas para as áreas costeiras. O Brasil não fica fora disso, uma vez que nós somos realmente um país de grande produção, né, e potência detentor, digamos, de jazidas de petróleo. No entanto, o que vimos em 2019 foi um acidente que não tinha nada a ver com o petróleo que é produzido aqui no nosso território. Foi um vazamento que ocorreu em águas abertas, esse material chegou à costa e naquele momento nós, infelizmente, pudemos verificar que não tínhamos nenhum tipo de preparo por parte do governo federal, dos órgãos responsáveis de combater esse derramamento. Infelizmente, esse material altamente tóxico chegou até a nossa região costeira, afetando praias, corais, manguezais.
consequentemente afetando a economia desses locais que vivem do turismo, locais que a comunidade vive de pesca. E, infelizmente, as pessoas tiveram que realmente retirar com as mãos, os braços e a coragem um material altamente tóxico. Simplesmente porque o governo federal não cumpriu o que está previsto em lei, né? Que deveria combater o óleo ainda em alto mar e colocar quem deveria, que não seria o povo, obviamente, para retirar, combater esse óleo. E esse material se encontra ainda impregnado nos nossos sedimentos e hoje já nos nossos pescados, afetando inclusive a saúde de quem consome esses pescados diariamente. A tecnologia de biorremediação, ela surgiu e ganhou assim, destaque desde a década de 80 no mundo, uma vez que foi o período onde as pessoas começaram a identificar que existia uma relação entre doenças que vinham se desenvolvendo naquele período e a presença de determinados poluentes nos solos, nas águas, nos alimentos e, sobretudo, nos solos. Até então, até a década de 80, o solo era entendido como um compartimento ambiental que não interagia muito com os outros compartimentos, ou seja, que não tinha influência direta sobre a nossa saúde. Tanto é que vocês, no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, sabem que, nesse período, a principal forma, digamos assim, de tratamento de resíduos era uma disposição, e muitas vezes inadequada, no solo. Então, naquele momento, e aí faz um paralelo com a indústria de petróleo, ocorreu um grande derramamento no Golfo do México, causado por um navio chamado Exxon Valdez. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que tem, inclusive, aquela imagem clássica de um urso panda todo sujo com óleo nos mares, nas águas frias. Aquela imagem marcou todas as esferas possíveis, não somente as pessoas da indústria do petróleo, mas também o mundo inteiro começou então a solicitar que deveriam investir em tecnologias para combater esse tipo de poluição, né, que afetava e afeta até hoje os mares e inclusive afeta a nossa saúde. Então surgiu a biorremediação, porque ao monitorar aquele grande derramamento do Exxon Valdez em 89, observaram que muitos micro-organismos utilizavam o petróleo como fonte de carbono e dessa forma ajudava a remover, a diminuir a concentração desses compostos presentes nas águas do mar. Depois começou a observar também a presença desses micro-organismos em sedimentos. E isso foi evoluindo até perceberem que vegetais, plantas poderiam ser mais eficientes na remoção do óleo, uma vez que possuíam um metabolismo que facilitava, né, para o consumo de carbonos e compostos, inclusive, mais complexos. Então, a biorremediação é uma técnica que utiliza micro-organismos, plantas, de uma maneira geral, organismos vivos que são capazes de metabolizar ou de absorver ou de acumular determinados poluentes que estão presentes nos solos, nas águas, no ar, inclusive. No GB Lab, a gente vem desenvolvendo alguns estudos, utilizando plantas, utilizando microalgas, bactérias, que transformam ou até aproveitam as fontes de poluentes para transformar, inclusive, em energia, uma vez que é importante destacar que o GB Lab preza pelo estudo não somente de remoção de poluentes, mas, sobretudo, na utilização desses resíduos como fonte de carbono, fonte de energia para transformar em produtos de alto valor agregado, ou seja, transformar resíduo em energia, em biomassa, em fármacos, em produtos de interesse industrial. Isso se chama bioeconomia circular, que não pode deixar de estar presente nos nossos dias atuais. Afinal de contas, países que investem muito na área ambiental, que está observando a transição energética que é necessária para o mundo e principalmente com base na diminuição de emissões de gás de efeito estufa, sabe que a economia circular, a bioeconomia é um caminho sem volta, sobretudo quando falamos de um país como o nosso, de grande biodiversidade. Mas eu quero deixar que Eliseu ele fala um pouquinho sobre esses trabalhos do laboratório, porque eu acho que é importante a visão dele como estudante, que ele explique como é que ele enxerga esses estudos que nós fazemos no laboratório. Obrigado, Ícaro. Então, gente, eu acho que o professor Ícaro ele deixou bem explicadinho, né, sobre a questão da biorremediação, que seria sobre o leque, né, de oportunidades e caminhos que a gente pode levar dentro desse nível de pesquisa. A gente pode trabalhar em diversos compartimentos ambientais, com diversas matrizes, né, água, solo, sedimento. Então, é algo amplo e que está sendo, né? Que bom,
está sendo bem difundido hoje na pesquisa e na academia. Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre alguns projetos que eu já fiz no GB Lab, né? Projetos que trabalhavam com diferentes tipos de matrizes e também com diferentes tipos de organismos. Já trabalhei, né, com um projeto relacionado a tratamento de efluentes com uso de microalgas, né, que é dado o nome ficorremediação. E também, como o professor Ícaro tinha falado, visando uma bioeconomia circular, ou seja, era um projeto no qual, a partir da biomassa, né, gerada desse tratamento, era produzido diversos bioprodutos como biocombustível, biofertilizante, biopolímeros. Então, esse foi um projeto assim bem legal de participar. Eu gostei bastante. Sempre gostei da área de biorremediação, ficorremediação, biotecnologias limpas, né, para ser mais amplo. Também já trabalhei num projeto relacionado à contaminação de petróleo em sedimento de manguezal, que era um projeto direcionado à extração e quantificação de enzimas produzidas por organismos hidrocarbonoclásticos, né, bactérias hidrocarbonoclásticas, que são enzimas que tendem a biodegradar petróleo. Então, basicamente, o projeto era para extração e quantificação dessas enzimas para poderem ser usadas em derramamentos de petróleo, como que aconteceu na costa do Nordeste. Então, são projetos que, como eu tinha dito anteriormente, englobam diversas áreas, estuário, também diversos tipos de matriz, como solo e sedimento. Atualmente, na verdade, atualmente não, o projeto anterior, né, que teve uma mudança agora, já todo ano a gente modifica o projeto, pega um outro projeto. Então, o projeto anterior era basicamente sobre trabalhar com um tipo de fotobioreator, que é chamado de fotobioreator do tipo Airlift, que é um fotobioreator em uma escala maior. Então, era basicamente um fotobioreator que ele poderia ser utilizado para tratar diferentes tipos de efluentes, como o próprio esgoto doméstico ou até água produzida, que no caso é água derivada da extração, né, do petróleo, eles injetam esse fluido, né, a água, e acaba para retirar o petróleo, e essa água acaba ficando contaminada. E muitas das vezes eles não têm uma destinação adequada para essa água. Então, basicamente, esse fotobioreator foi utilizado para diversos tipos de tratamento, o que demonstra também a possibilidade e o leque de organismos e de funções que esses organismos podem exercer, né? Lembrando que essas funções é muito natural desses organismos. Eles utilizam essas substâncias para aumentar a sua biomassa, adquirir energia, como fonte de energia, justamente para seu desenvolvimento. Então, o foco muito do grupo GB Lab é usar essa característica natural, né, desses organismos para conseguir biorremediar, fitorremediar, ficorremediar áreas contaminadas. Vocês acabaram citando, né, o incidente de 2019 do derramamento de óleo nas praias do Nordeste, e recentemente saiu nos veículos de informações que manchas de óleos voltaram a aparecer nas praias de Salvador, né, como Estela Maris, Piatã e Praia do Flamengo. E vocês acabaram citando um pouco sobre essas técnicas, mas eu queria que vocês se aprofundassem um pouco mais em quais técnicas de biorremediação poderiam ser aplicadas para solucionar essa problemática e, além disso, quais os tipos de ambientes propícios a técnicas de biorremediação. Obrigado, Beatriz, pela pergunta. Veja, quando a gente fala em derramamento de petróleo, você tem um conjunto de técnicas que podem ser aplicadas. Em alguns momentos, ou até durante as aulas, durante as orientações, os estudantes, eles querem dizer, a técnica melhor é tal, ou é aquela outra, né? Na verdade, veja que quando esse derramamento ocorre vindo do mar, né? Ou seja, offshore, isso significa dizer que
esse óleo vem sendo transportado pela água marinha, pelas correntes, pela maré, até chegar na costa. Chegando na costa, a sua, digamos, disposição final vai depender muito do substrato que esse óleo encontra, ou seja, se é uma areia de praia, se é um sedimento de manguezal, se é um costão rochoso. E sendo praia, sendo manguezal, sendo um costão rochoso, cada componente, né, ambiente desse pode ter uma composição diferente. Por exemplo, os sedimentos podem ser mais finos, podem ser mais grosseiros, e aí isso vai influenciar na porosidade, por isso também influenciar na permeabilidade, na infiltração do óleo. O óleo pode ficar então na superfície, ele pode infiltrar, ele pode ficar mais em uma subsuperfície, se tratando de sedimento, né, na costa. Se tratando de costão rochoso, ele pode ficar aderido a uma rocha. Então veja, antes de chegar na costa, a primeira tecnologia, né, de biorremediação, ou seja, que utiliza organismo vivo ou sua biomassa, é o uso das barreiras de biofibras que a gente utiliza hoje. Nós temos patenteado uma barreira de biofibra de coco, que após o tratamento que a gente fez em laboratório, a gente conseguiu aumentar em até 20 vezes a capacidade de adsorção de óleo desse material. É um material que tratou, que aumentou sua porosidade, que por isso evita que o óleo chegue na costa. Porque numa situação de derramamento de óleo, a primeira tecnologia de ataque é o combate para que esse óleo não chegue na costa. A gente tem que evitar a qualquer custo que o óleo não chegue na costa, porque se ele chega, acontece que vocês estão vendo agora as praias sujas, os manguezais contaminados, os pescados contaminados, vai influenciar no turismo, na economia. Então, a gente diria que de prevenção, né, porque a gente não vai deixar de produzir petróleo. Então, qualquer pensamento, caminho de que tem que parar de produzir petróleo é realmente uma utopia, falando do Brasil. Então, a primeira técnica de combate, né, de prevenção é logo lá na fonte, na origem, utilizando essas barreiras. Claro que isso não vai evitar que todo o óleo chegue até a costa. Naturalmente, uma parte desse óleo ele vem sendo transportado subsuperficialmente. Esse óleo dispersa porque interage com materiais no mar, né, e aí ganha densidade, chega até a costa. Chegando na costa, sendo uma praia, né, ali é remoção mecânica. Você pode até usar algumas esponjas, digamos assim, também de biofibras, para remover aquele material superficial, e o que não conseguir vai ter que ser remoção mecânica para tratar esse resíduo em outro local. A gente não pode deixar óleo na praia, porque isso afeta o lazer das pessoas, o turismo, a economia e tudo mais. Sendo manguezal, aí realmente é bem complicado. Não dá para a gente entrar com remoção mecânica numa área altamente sensível. Pisoteamento para a limpeza de manguezal é muito pior do que o próprio óleo, porque o pisoteamento aumenta a impregnação do óleo, a infiltração, num sedimento que a tendência de infiltração seria bem menor. A gente está aqui falando de um sedimento mais fino, argiloso, siltoso, de baixa permeabilidade, apesar de alta porosidade. O fato de ser um sedimento mais fino não quer dizer que não tenha porosidade. Por exemplo, as argilas têm alta porosidade, mas tem baixa capacidade de infiltração. Então, nesse caso, aí a situação fica bem mais complicada. Aí realmente a gente tem que, o mais correto mesmo é evitar que chegue. Chegou, é melhor deixar a maré fazer o processo de lavagem, que a gente chama de land farming, a evaporação, ou seja, a fotocatálise que vai acontecer ali naturalmente, e depois entrar com bioprocesso de remediação. Aí que entra a fitorremediação, biorremediação com micro-organismos, bactérias, plantas, porque esses bioprocessos são mais eficientes, que trazem menor danos, né, a esses ecossistemas altamente sensíveis, berçário da vida marinha, os manguezais. As plantas e bactérias basicamente vão utilizar o carbono como fonte de energia. É um poluente que está ali, então a gente faz a aclimatação dessas plantas em laboratório, como o mestrado de uma orientanda minha atualmente lá no GB Lab. E essa aclimatação é para aumentar a eficiência da remediação e acelerar o processo, porque é um processo que geralmente é lento. Os bioprocessos são mais lentos do que qualquer processo físico, mecânico. Mas, por outro lado, esses outros processos são invasivos e causam impactos secundários importantíssimos. Então, no manguezal, a gente tem aplicado os bioprocessos. Nos costões rochosos, que tem se utilizado também o uso de esponjas. Algumas pessoas consideram usar o biosurfactante para quebrar a emulsão e tornar o óleo, né, digamos assim, mais dissolvido. Isso é um grande problema, um grande erro, um grande equívoco. Quando a gente usa biosurfactante em áreas costeiras, a gente simplesmente retira o óleo da rocha ou do sedimento, seja o que for, aumenta a mobilidade, a solubilidade, ou seja, a gente torna aquele óleo altamente tóxico, porque se inicialmente ele estava ali aderido a uma rocha e com a baixa capacidade de solubilidade, porque ele é hidrofóbico, ele tende a se aderir aos materiais e não ficar dissolvido na água. Quando eu jogo um emulsificante na costa, um biosurfactante, eu causo um dano ambiental gigantesco.
algumas vertentes de remediação seguem por esse caminho, que o biosurfactante pode ser produzido por micro-organismos, deixa de ser biorremediação, mas é um grande equívoco. Uma coisa é utilizar um biosurfactante, por exemplo, no tratamento ex situ, né? Que lembra daquela areia que eu falei, olha, tirou e tem que tratar em outro local. Aí sim, você pode aplicar um biosurfactante, quebrar essa moção, quebrar essa ligação com os sedimentos e com isso remover rapidamente, separar, né? Separa rapidamente esse óleo, que inclusive pode ser reaproveitado, porque aí ainda é energia, né? É uma fonte econômica. Petróleo é importantíssimo para o nosso país, apesar de ser uma fonte de energia, combustível que é fóssil, mas é importantíssimo economicamente para o nosso país. O que seria do Brasil se não fosse o petróleo? Então, por esse motivo, o petróleo, enquanto ele existe, ele tem que ser encarado ainda como uma fonte de energia, fonte de recursos para o nosso país. Então, essas são as tecnologias de uma forma geral. E as algas, como é que entram aí, né? Hoje, a indústria de petróleo, apesar do derramamento, você vê, né, Bia? Acontece de vez em quando. Como recentemente chegou esse óleo que começou a reaparecer o óleo 19, de repente começou a aparecer um óleo do Golfo do México também, que foi derramado na costa, que agora a gente está trabalhando com a Polícia Federal, com a Marinha, nós do Departamento de Engenharia Ambiental, nós do Lepetro Geociências, estamos trabalhando, tendo um papel importantíssimo. Fomos nós que identificamos a origem do óleo 19 e fomos nós agora, mais uma vez, que identificamos a origem desse óleo do Golfo do México. Observe, né? A gente está formando pessoas com essa expertise. Isso é pouco visto no mundo. Veja, aquele derramamento 19, teve gente no mundo inteiro tentando identificar. E a gente forma recursos humanos em nosso laboratório também que tem essa capacidade única, que foi esse óleo 19, que aconteceu aqui na costa. Só que, voltando às microalgas, diariamente a indústria de petróleo nos campos maduros geram grandes volumes de água produzida, que é uma água que é injetada no poço para aumentar a pressão e aumentar a produtividade. Essa água sai altamente salina, rica em hidrocarbonetos e metais, só que sem muito assim, valor econômico para a indústria. E quando lançado no mar, na costa, causa um dano imenso. Então a gente começou a isolar microalgas que tinham capacidade de limpar, tratar essas águas, ou seja, utilizar o hidrocarboneto como fonte de carbono, microalgas que cresciam em águas salinas. Atualmente eu tenho 2 orientandas que trabalham no mestrado, uma aperfeiçoando o método de tratamento da água produzida e uma outra com essa biomassa que a gente está tratando a água produzida, a gente está produzindo bioóleo e hidrogênio verde. Veja, a gente está utilizando água residual, ou seja, não estamos competindo com água potável de maneira alguma, nem com terras para geração de alimentos. Muito pelo contrário, a gente usa água residual para gerar biomassa essa que cresce consumindo CO2, inclusive, e gerando matéria orgânica que vai ser transformada em energias de emissão de carbono zero. Aliás, carbono negativo, a gente capta carbono. Mas eu não vou entrar no detalhe dessa tecnologia, porque aqui a gente tem o nosso protagonista, que é Viseu, a quem eu tenho um grande orgulho de orientar desde 2018. Certamente, futuramente, aí um grande pesquisador. Ele vai falar um pouquinho de como é que acontece esse processo com as algas. Eliseu, sua experiência aí de alguns anos nesse estudo. Eu agradeço, Ícaro, por tudo que a gente já vivenciou, a orientação de tantos anos. Mas sim, gente, então, falando um pouco sobre esse processo, né, que é das microalgas, de utilização desse hidrocarboneto que está disponível nessa água residual, né? Então, esse procedimento, né, a utilização de microalgas para o tratamento de efluentes, basicamente, tem o nome de ficorremediação. Esse processo é um processo, como a gente já falou anteriormente, é um processo natural. Mas claro que dentro do laboratório, né, na pesquisa, a gente tende a aperfeiçoar esse processo para que ele seja mais eficiente e também mais rápido, né? Essa rapidez, essa eficiência vai variar muito nas condições que a gente permite que essas microalgas estejam presentes e também no comportamento, na seleção dessas microalgas, na espécie, entre outras coisas. Como é que funciona o processo? As microalgas precisam de carbono para crescer, né? Ela utiliza o carbono para crescer a sua biomassa. Não só o carbono, como também outros nutrientes que vão servir para auxiliar o crescimento, como fósforo, nitrogênio. Então, ela utiliza esse carbono para o crescimento da sua biomassa e ela acaba tratando esse efluente, ou seja, o carbono, né, o hidrocarboneto, eles podem estar em diversas formas, né, podem ser hidrocarbonetos mais longos, menores, HPAs, que são hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, e HTPs, né, que são
hidrocarbonetos totais do petróleo, eles podem estar disponíveis lá e essas microalgas, elas utilizam esse hidrocarboneto para o seu crescimento. A partir desse tratamento, né, existe uma porcentagem desse tratamento, a gente analisa o quanto que essa microalga conseguiu tratar desse efluente e a partir, né, no final do tratamento, a gente pode retirar a biomassa, a gente vai extrair a biomassa, a gente vai separar a biomassa da microalga e aí a partir da biomassa da microalga a gente pode produzir diversos bioprodutos. Também já tinha falado um pouco anteriormente e também é claro que esses bioprodutos eles vão ser produzidos também a partir de como foi feito esse tratamento e que tipo de efluente foi utilizado para, no caso, em que tratamento foi feito, em que efluente foi feito o tratamento. Se for um efluente no qual ele tem alguns compostos que podem ser tóxicos ou podem influenciar algum processo, aí a gente tem que acabar definindo qual é o direcionamento desses bioprodutos. No caso, se a gente pega a microalga, extrai a biomassa e retira o lipídio, né, presente nessa microalga, a gente pode fazer um processo de transesterificação nesse lipídio e produzir biocombustível. Lembrando, né, é importante ressaltar que a gente não vai só retirar um tipo de bioproduto, a gente pode fazer vários. Então, tipo, a gente retirou o lipídio, pode produzir biocombustível. A gente retirou a proteína dessa microalga, a gente pode produzir biopolímeros. A própria biomassa microalgal, a gente pode utilizar ela, como ela tem muitos nutrientes, como biofertilizante. Claro, prestando atenção em que tipo de cultivo. A gente não vai utilizar a biomassa que foi de um tratamento de água produzida, que tem petróleo, para o cultivo de hortaliças, porque já é um contato mais próximo com o ser humano, ele vai comer diretamente. Então, vale ressaltar, né, que tipo, existe um leque enorme de utilidades para essa biomassa e também existe um leque enorme de tratamentos que as microalgas podem fazer e diversos tipos de efluentes, desde esgoto doméstico, chorume, um consórcio de esgoto e chorume, a própria água produzida. Então, as microalgas, elas possuem, assim, um leque enorme de oportunidades que a gente vem descobrindo todos os dias e acho que ainda tem muito mais a descobrir sobre elas, sabe?